Olá, é quinta-feira, dia 25 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar sempre com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre osteoporose, é o tema desta edição do assunto do dia. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia também, sabe de quê? De receita. Hoje vamos aprender a preparar carolinas com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as oportunidades de emprego, as notícias também da internet, dicas de trânsito essa manhã chuvosa aqui na região metropolitana do Recife. Vamos verificar como é que está a situação do trânsito. Além disso, tem a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a osteoporose é definida como a perda acelerada de massa óssea que ocorre durante o envelhecimento. Essa doença, ela provoca a diminuição da absorção de minerais e também de cálcio. A osteoporose é mais comum nas mulheres do que nos homens, especialmente devido às alterações hormonais que ocorrem durante o período da menopausa. A doença, ela costuma ser silenciosa e pouco sintomática em estágios iniciais. O seu diagnóstico, ele deverá idealmente ser feito antes do surgimento dos sintomas. Comumente, esses sintomas que a gente consegue ver são as fraturas. Como se faz esse diagnóstico ali na prática? Vamos saber com os nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Jonatas Araújo, ele que é fisioterapeuta. Daqui a pouquinho também vamos conversar com o Dr. José Leal Júnior, ele que é ortopedista. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também orientações a respeito deste tema, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra a eficácia do uso da fisioterapia para tratar a osteoporose. Acompanhe! A osteoporose está relacionada a fraturas e não somente a isso. As fraturas acontecem principalmente nos punhos, vértebras, costelas e na coxa, exatamente no colo do fêmur. As mulheres apresentam a osteoporose com mais frequência e ela surge lá no início da terceira idade, quando a menopausa chega. Mas aí a gente precisa falar da fisioterapia, que também está relacionada à osteoporose, seja por causa da fratura, seja de forma preventiva. O tratamento, em geral, vai durar toda a vida do paciente e ele acontece com a prática de exercícios que são determinantes para o alívio da dor e o fortalecimento dos ossos. A ideia, na verdade, da fisioterapia seria justamente prevenir, essa questão da fratura, que seria uma das complicações da osteoporose. Então, a fisioterapia vem para trazer a qualidade de vida para esse paciente, no sentido de que esse paciente ele possa ter maior segurança ao caminhar e dessa forma prevenir quedas, no sentido de que a fisioterapia com exercícios também vai estimular o depósito de cálcio no osso, com a contração e com caminhadas, exercícios de impacto, por exemplo, no chão quando você caminha, e também fortalecendo essa musculatura para que essa musculatura possa, dessa forma, proteger o osso, já que é uma musculatura agora mais forte. O fisioterapeuta explica que existe relação hereditária, mas ela não é determinante. E com a aplicação dos exercícios nas sessões de fisioterapia, a maioria dos pacientes apresentam resposta positiva. É possível ver mudanças visíveis, inclusive os pacientes relatam essas mudanças, no sentido de que melhora a amplitude de movimento desse paciente, melhora a força, consequentemente reduz o risco de quedas, que é um problema, porque se o paciente tem medo de quedas, ele tende à imobilidade. E a imobilidade leva à fraqueza, que aumenta o risco dele de quedas, que seria uma grande complicação. É o caso da Núbia. Ela recebeu o diagnóstico de osteopenia, uma espécie de estágio inicial da osteoporose, há 5 meses. E de lá para cá, não perde uma sessão na piscina. Ela disse que o caminho correto é esse, para poder antecipar mais, atrasar mais o desenvolvimento dessa doença. Ela não teve problema em revelar a idade. Tem 67 anos e ainda não teve nenhuma fratura. Para isso, uma série de cuidados são tomados em casa. Saber onde nós estamos pisando direitinho, Evitar de ter, no caso aí, os pisos cerâmicas muito deslizantes. E sempre ter umas barrazinhas para a gente segurar. Sempre quando a gente for, tem que ter um apoio. No banheiro, por exemplo, tem que ter um apoio para justamente evitar esse problema de cair.
é essencial que esse paciente ele seja orientado, que o cuidador, se ele tem algum tipo de cuidador, mesmo que informal, possa ser treinado no sentido de que ele possa realizar também atividades em casa que vai favorecer. Sem falar que o ambiente desse paciente, ele precisa favorecer a segurança. Os exercícios que a aposentada realiza na piscina funcionam para retardar a evolução da osteopenia para a osteoporose. E sem relaxar nos exercícios, ela pretende manter a alegria perto e a osteoporose longe. Eu não sou uma pessoa que toma um remédio, eu procuro evitar ao máximo a medicação. Então eu procuro fazer os exercícios adequados para poder ter o sucesso, ter êxito no meu tratamento. Pois bem, é sempre muito importante você seguir aí a orientação médica, né? Fazer o exercício físico sob também a fiscalização aí de um profissional adequado. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas dicas e também orientações a respeito deste tema, mas agora é o momento em que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa participar aqui conosco. Hoje vamos fazer a seguinte pergunta na nossa enquete. Você sabe quais são os sintomas da osteoporose? Sabe? Não sabe? Liga pra gente quer participar com você, a gente quer interagir com você que está em casa nos acompanhando através do 3424-1977. Você já pode ligar, nossa linha interativa está aberta, você liga, responde a enquete, também manda alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Você já pode participar também através da internet. Acessa lá na internet a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, acessa, responde a enquete, manda também sua dúvida. Nosso WhatsApp também já está disponível, 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas perguntas você tiver a respeito do tema. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E vamos falar um pouco mais de prevenção. Como até os 20 anos de idade, 90% do esqueleto humano, 90% está pronto desse esqueleto, medidas de prevenção contra a osteoporose devem ser tomadas desde a infância e especialmente na adolescência. Isso para garantir a formação da maior massa óssea possível. Para tanto, é preciso pôr em prática 3 medidas básicas. Já vamos começar com dicas. Ingerir cálcio, tomar sol para fixar a vitamina D no nosso organismo e também fazer exercícios físicos. Na verdade, essas regras elas devem ser mantidas durante toda a vida. Vamos aprender mais sobre o tema, escutar o que os nossos convidados têm a nos falar sobre a osteoporose. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos queridos convidados, Dr. José Leal Júnior. Seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Muito obrigado. Dr. José Leal, ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, também membro da Sociedade Brasileira de Quadril, membro da Sociedade Brasileira de Terapia por Ondas de Choque, ortopedista também pelo Conselho Federal de Medicina, né, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Teremos um espaço de mais ou menos 1h30 para a gente conversar e trazer muitas orientações para quem está em casa nos acompanhando. Também quero dar as boas-vindas ao Jonatas Araújo, ele que é especialista em RPG pelo Instituto de Reeducação Postural Global. Felipe Suchá. Ele também é especialista em terapia manual. Jonatas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Valso, obrigado pelo programa. Vamos começar entendendo um pouco mais sobre a osteoporose. A gente trouxe ali na reportagem, né, um exemplo de que a fisioterapia ela pode ser aplicada no tratamento, também na prevenção, Jonatas? Consegue se prevenir a osteoporose com a fisioterapia? A gente precisa ter, a princípio, ter um entendimento que a osteoporose é um enfraquecimento dos ossos, né? E essa questão da descalcificação óssea é por uma falha no metabolismo. Então, a utilização do exercício físico, o trabalho de alongamento, de fortalecimento, você vai fazer com que esse metabolismo ele continue de forma sequenciada, sem ter falhas. Então, você pode prevenir o aparecimento da doença, até porque a doença ela tem controle, né? E você precisa estar sempre fazendo a parte de condicionamento, de fortalecimento, de alongamento, para poder evitar esse tipo de acometimento que gera grandes prejuízos, grandes consequências devido ao desgaste, né, do osso, enfraquecimento ósseo. Doutor José Leal, no começo do programa a gente falou que é muito importante seguir 3 medidas básicas, né? A gente falou ali do ingerir cálcio,
tomar sol para fixar a vitamina D e também a prática de exercício físico. Esse ingerir cálcio, a gente só consegue ingerir através do leite? Como é que a gente orienta quem está em casa nos acompanhando? Que existe essa dúvida, né? O cálcio, será que a gente só vai encontrar no leite ou não? Não. São medidas que o senhor também né? concorda, doutor? Como? São medidas também que o senhor concorda? Ingerir cálcio, vitamina D e a prática de atividade Existem física? alguns alimentos que têm uma concentração maior de cálcio, né? Como o leite, né? O próprio ovo, derivado, queijo, né? Derivado do leite e também alguns leguminosas de cor escura. O senhor acredita que seguindo, né, essas 3 práticas, exercício físico, vitamina D e cálcio, a gente vai ficar distante da osteoporose? Não tanto, porque como a gente sabe, a osteoporose ela é uma doença que ela decorre, tem a ligação principalmente com a menopausa, no caso das mulheres, e a idade, né? À medida que o paciente fica idoso, o osso sempre tem um processo de reabsorver aquele tecido e outra célula depõe aquele cálcio ali. Então, por motivos hormonais ou de idade e às vezes outras doenças, então há um descontrole nesse tirar cálcio e botar cálcio. E tem outras doenças também que secundariamente podem provocar osteoporose. Se eu já tenho, né, algum caso na família, né, algum histórico familiar de osteoporose, eu tenho que necessariamente redobrar os meus cuidados para não, mais à frente também não sofrer da doença ou não necessariamente, doutor? Não preciso me preocupar muito? Existe, assim, uma orientação mundial, né, em que as mulheres a partir de 40 anos já devem começar anualmente a fazer o exame de densitometria óssea, que é justamente o exame que vai dizer se tem é normal, se tem osteopenia ou se tem osteoporose. E para os homens com 50 anos de idade. Como você falou, a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não dói, não é comum chegar aos pacientes no consultório e dizer, olha, eu estou com muita dor porque estou com osteoporose muito grande. Isso não é real, quer dizer, a osteoporose não dói. O primeiro sinal, como você falou também, é uma fratura. Então, esses cuidados têm que ser preventivos, da forma que você falou, uma alimentação adequada, né, atividade física e essa prevenção do ponto de vista médico. Né? A gente acompanhou na reportagem, né, o exemplo do uso da fisioterapia. É um campo de trabalho muito amplo, né, Jonathan, nessa questão da fisioterapia? Muito amplo, porque a gente tem diversas especialidades que abordam, né, para você fazer um tipo de acompanhamento de pacientes com quadro de osteoporose. Você tem a própria fisioterapia convencional, né? Você tem a hidroterapia, que é uma atividade que é bastante indicada para pacientes que têm uma osteoporose já instalada, porque o exercício na água ele faz um trabalho de diminuição de impacto, né? E até complementando o que o doutor José Leal falou aqui, quando a gente tem esse distúrbio, esse desequilíbrio, a gente leva muito em consideração a parte mais técnica, mais da terminologia que a gente usa, a falha das células que fazem deposição e retirada de cálcio dos ossos, né? A gente tem os osteoblastos. Os osteoblastos são células que põem cálcio nos ossos. Os osteoclastos é o que retiram o cálcio dos ossos. Então precisa de ter esse equilíbrio. Se você está de pé, a ação da gravidade, a falta de você fazer suas atividades de vida diária, o organismo ele é muito inteligente. Então ele vai fazer deposição de cálcio nos ossos, porque você precisa ter densidade e sustentação para poder fazer suas atividades, não sofrer quedas. Né? Quando você para de usar o osso, por exemplo, um paciente acamado, ele tem uma tendência de desenvolver osteoporose, porque o organismo está entendendo que não precisa de ter tanto cálcio nos ossos e vamos retirar aquele cálcio dos ossos para outras atividades do organismo, para coração, para órgãos, para atividade cerebral, para circulação, para outras funções. Então, o campo da fisioterapia ela tem uma intervenção, após a intervenção médica, lógico, de você fazer um exame de diagnóstico, você fazer um acompanhamento medicamentoso, a fisioterapia ela entra para poder dar um suporte, você começar a readaptar aquele paciente para ele não ter
a segunda fase da osteoporose, que é a fratura. E aí a consequência é bem pior. Você vai precisar fazer cirurgia, você vai precisar ficar de repouso, vai fazer imobilização. E a imobilização por si só, ela já leva a um enfraquecimento ósseo. Por exemplo, se você fratura uma perna, você não tem osteoporose, mas você fratura uma perna, quando você faz imobilização por 30 dias, 45 dias, você já vai ter enfraquecimento muscular, uma atrofia muscular e, consequentemente, uma fraqueza óssea, uma diminuição da calcificação óssea. Você precisa fazer um trabalho de reabilitação. Então, a gente precisa prevenir a incidência de fraturas, até porque a convalescência ela é pior, a reabilitação é pior. Então você precisa fazer exercícios de alongamento, você precisa fazer trabalho na piscina, você precisa fazer uma fisioterapia convencional, você precisa orientar o paciente enquanto você ter um âmbito dentro de casa para que ele não venha sofrer quedas dentro de casa, porque isso pode levar a fratura, né? E tem um acompanhamento direcionado até que o paciente esteja num nível, num patamar de segurança para que ele não venha ocorrer uma consequência pior da lesão, do problema. Pode ficar à vontade, doutor. Inclusive, é uma frase na área da gente em que se diz, né, que, bem antiga essa frase, é que a função faz o órgão. Então, do mesmo jeito que a gente tem um fígado, o coração, o osso é um órgão. Então, como ele falou bem, quando você deixa de usar, ele entende que aquilo ali já está forte o suficiente para resolver o problema. E outro aspecto também, a hidroterapia, principalmente dos pacientes idosos, é uma coisa que é muito interessante, porque ele não tem o esforço de subir um degrau, de escorregar, de ter uma artrose já, e pelo peso vai doer aquela artrose, na piscina ele já fica mais leve. Então é uma coisa que a gente realmente usa muito, é muito bom. Até só para concluir aqui a fala do Dr. José Leal, a atividade na água ela é muito importante. Quando a gente está no meio terrestre, a gente tem a ação da gravidade, que é 10 metros por segundo, você é puxado para baixo. A água, você consegue anular a ação da gravidade, você tem a ação da água que é um empuxo. O empuxo traz você para cima. Então, quando o paciente faz uma caminhada na piscina, você faz uma atividade, um movimento, aquela resistência, aquela força que ele vai usar, vai ser graduada pela velocidade do movimento. Então, se o paciente fizer um movimento lento, ele não vai ter resistência de fazer o movimento. Mas se ele fizer um movimento mais resistido, um movimento mais rápido, a própria água, a viscosidade da água vai fazer com que ele tenha uma resistência. E a gente faz um trabalho de fortalecimento muscular, doutor José Leão, de forma gradativa. Você vai graduando a força que o paciente pode usar para fazer um movimento. Isso de membro superior, de membro inferior, um movimento de flutuação, um movimento de fazer um movimento de bicicleta, de fortalecimento em si. Então, assim, a água tem essa propriedade. O empuxo e a viscosidade são duas características da água que a gente trata que favorece a reabilitação e a melhora do paciente. Quando o paciente ele recebe esse diagnóstico da osteoporose, é muito importante, né? Uma equipe multidisciplinar acompanhar esse paciente. Sempre chega até o ortopedista conversa, orienta. Em alguns casos é preciso também o uso de medicação ou suplementação, doutor? E após isso o senhor encaminha para um fisioterapeuta para fortalecer essa musculatura e evitar esses impactos que a gente listou agora há pouco? Certo. Quando você chega ao diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, quer dizer, já deve haver a preocupação de aí não é mais prevenção, o tratamento, de fazer o tratamento, né? Então o tratamento ele tem 3 pontos principais, que é a alimentação adequada, a fisioterapia e os medicamentos, né? O tratamento medicamentoso, né? Isso vem evoluindo de uma forma assim ultimamente muito bem, né? Evoluir. Então tem vários tipos de medicação que se propõem a isso, basicamente para iniciar qualquer plano terapêutico da osteoporose, você tem que fazer uma análise clínica do paciente, saber como é que vai o nível de cálcio, como é que vai a vitamina D, principalmente desses parâmetros, saber se ele tem uma boa função renal, isso é muito importante no tratamento da osteoporose, a função renal, como a hepática também. E se tem algum problema hormonal em relação à tireoide, à paratireoide, aí você vê como é que está a situação. Na maioria dos pacientes, a gente consegue ter um paciente dentro dessa normalidade, então a gente vai passar para usar
medicamentos. Os medicamentos mais assim em uso atualmente no mundo é uma linha de medicamentos chamada bisfosfonatos. Bisfosfonatos. Então, você tem várias drogas aí, que as mais comuns e utilizadas é o alendronato de sódio, o ibandronato de sódio, o risandronato de sódio, enfim, existem outras. E também há uma droga que está agora, inclusive nós estamos utilizando ela, que é o ácido lesidrônico. Então, esse ácido lesidrônico, enfim, então esses medicamentos tudinho, ele tem várias formas de tomar. Você toma uma vez por semana, de 15 em 15 dias, aí você tem uma regra de ficar em jejum, depois tomar o remédio, não poder comer mais nada, não pode deitar, entendeu? Enfim, aí foi evoluindo a coisa e hoje a gente tem esse ácido que a gente utiliza apenas uma vez por ano. É uma medicação que a gente faz uma vez por ano. Logicamente tem que checar tudo isso, inclusive a hidratação do paciente, para poder liberar isso. Então, é uma 100 ml de soro com esse ácido e zelodrônico e zoledrônico. Zoledrônico. Então, você faz fosse uma bolsinha de soro, né, que é a substância vai junta. Você faz uma aplicação endovenosa no consultório, depois de testar todos esses aspectos que eu falei. E aí faz uma vez por ano. Ele tem poder de ação até 1 ano com segurança, e há autores que falam que esses efeitos podem chegar até 3 anos. Mas na prática médica a gente considera 1 ano. Então, sempre tendo cuidado com vitamina D, C, função renal. E só depois de 1 ano é que vai fazer um novo exame, a tal da densitometria óssea, para a gente avaliar qual foi o progresso. Porque a osteoporose é uma coisa interessante. Todo paciente ele quer ficar bom da osteoporose, né? Mas, em grande parte dos casos, você conseguindo parar já é um resultado muito bom. Claro, cada caso é um caso, né? Mas você às vezes parando ali, não evoluindo a osteoporose, já é um resultado bom. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, manda pra gente através do 3424-1977, 99418-1206. É o nosso WhatsApp, também você pode mandar a sua dúvida a respeito do tema. Vamos a um rápido intervalo e até já! E hoje aqui no programa estamos falando sobre osteoporose, é o tema desta edição do programa. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Olá, Valdson. Oi, pessoal do estúdio, telespectador querido do programa Assunto do Dia. Vamos então ao destaque de hoje, vem de um blog que é o Casa Saudável. Mulheres devem ficar atentas à densidade óssea. O blog destacou que por volta dos 21 anos, a mulher já desenvolveu até 90% de sua massa óssea. A formação continua lentamente até os 30 anos de idade. Porém, assim que os níveis de estrogênio começam a baixar no período da menopausa, tem início uma fase de perda óssea muitas vezes relevante. É justamente nessa época que os especialistas recomendam maior atenção e cuidados. Por isso é tão comum que a mulher que já passou pela menopausa fique tão suscetível à osteopenia, que é um estágio anterior à osteoporose. Apesar de a osteopenia não ser tão grave quanto a osteoporose, o risco de fraturas é maior do que antes, segundo o Dr. Fernando Facchini, ele que é médico radiologista.
Vamos então voltar aos estúdios do Assunto do Dia. Se Deus quiser, a gente tem um novo encontro amanhã, um dia abençoado para você que está nos acompanhando. Agora nós voltamos com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações e por falar em internet. Quando a gente tem dúvidas a respeito de um determinado tema, sempre utilizamos ali a internet como fonte de pesquisa, mas atenção, muita atenção, porque às vezes encontramos muitos mitos a respeito de determinados assuntos. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito da osteoporose, a gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas informações e vamos perguntar aos nossos convidados se se trata de um mito ou de uma verdade, e eles vão dar uma explicação a respeito da informação e da afirmação que vamos fazer. A partir de agora, temos aqui a nossa primeira tela para vamos descobrir, né, se é mito ou se é verdade. O maior problema da osteoporose é o perigo de fraturas. Esse é o maior problema da osteoporose, doutor? Mito ou verdade? Eu diria que é um grande problema, mas ainda não chega a ser o principal problema, né? Porque nos países mais desenvolvidos, a osteoporose está entre os 3 primeiros problemas maiores de saúde pública, que afeta também diretamente a saúde financeira. Porque um paciente com 80 anos de idade, 90 anos de idade, ocorre uma fratura do colo do fêmur, que é a nossa área, cirurgia do quadril. Então esse paciente vai para um hospital, geralmente é um paciente que tem diabetes, é um paciente que tem pressão alta, enfim, já passou por algumas cirurgias. Então, quando você vai botar um paciente desse para operar, para, por exemplo, colocar uma prótese de quadril, então o risco é alto, porque é um paciente com comorbidades e o risco fica muito alto. E as complicações são várias, né? Trombose, embolia, que são as mais frequentes. Então, esse paciente às vezes se arrasta meses no hospital, frequentando UTI durante períodos muito longos. Então, eu diria que essas são as piores. As 4 fraturas mais comuns é a do colo femoral, do colo do úmero, do punho e da coluna. Que, se você observar direitinho, aquele paciente que na idade mais jovem ele anda bem ereto, depois ele vai se curvando, nada mais é que as vértebras vão se achatando, ou abruptamente, a maioria das vezes bem lento, de maneira que ele se torna totalmente cifótico, dificultando a sua segurança e mais um motivo para haver risco de fratura. Como é importante falar, essas fraturas podem ocorrer o paciente em pé e cair, ou cair e quebrar, mas muitas dessas fraturas de colo de fêmur, o paciente fratura ainda andando. Ok, vamos agora a outra tela, saber outra informação, se trata de mito ou verdade. Olha só o que diz essa informação. A osteoporose é uma doença que se instala silenciosamente. Mito ou verdade? Verdade. Até porque, até para poder a gente entender mais, osso, a gente não tem terminação nervosa, não vai ter dor. Né? A dor é consequência de uma lesão, uma fratura. E, assim, até para o pessoal de casa que está nos assistindo aí, a gente precisa diferenciar. A osteoporose, ela é um enfraquecimento do osso. O fato do osso enfraquecer, isso não causa dor. O que causa dor é a consequência da osteoporose, que é uma fratura. Agora, uma outra patologia que a gente tem, que às vezes as pessoas confundem osteoporose com ela, é a artrose. A artrose é um desgaste ósseo, uma degeneração óssea. Então, a artrose, como há desgaste da superfície articular, a superfície articular tem terminações nervosas, então ele vai ter sensibilidade de dor. Então, a artrose gera dor, tá certo? A osteoporose, ela é silenciosa, então o que vai aparecer na hora que o paciente vai fazer um diagnóstico, vai procurar um médico, é porque ele sentiu algum estalido, ele teve uma queda e aí não conseguiu mais andar, o punho, alguma coisa. Quando ele vai investigar, porque o exame que ajuda a fechar o diagnóstico da osteoporose não é o raio-x. O raio-x ajuda, é um complemento.
mas é a densitometria, porque a densitometria você vê um nível de calcificação óssea. Aí você vê, como o doutor José Leal falou, é punho, ombro, quadril e coluna lombar. Então, esses são os pontos que a densitometria ela investiga para ver o nível de calcificação óssea. Então, a doença ela é silenciosa, é uma doença de risco, porque por ela não causar nenhum tipo de sintoma aparente, você às vezes não sabe que tem osteoporose. Quando você já vai procurar um atendimento médico, clínico, fisioterapêutico, você já está com a lesão instalada. É mais complicado. Se é uma doença silenciosa, pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, é mais incidente, né, nas mulheres. O indicado é procurar um médico de quanto tempo, o ortopedista, por exemplo, para ele passar um exame específico, para ele conversar com esse paciente. Existe uma recomendação também de que a gente precisa frequentar o ortopedista, não só quando a gente tem algum problema de uma fratura ou de alguma torção, doutor? A orientação mundial justamente é essa. As mulheres, por contas hormonais, ela teria que começar esse exame anualmente, já aos 40 anos de idade. E os homens, que são mais rebeldes, eles começariam aos 50 anos de idade. Mas, se você perguntar a qualquer homem acima de 50 anos quantos fizeram a densitometria, você vai ter dificuldade de achar. Existe ainda essa resistência, né, doutor? Ok, vamos conferir agora a próxima informação. Temos aqui outra tela para descobrirmos se se trata de um mito ou verdade. Olha só, a osteoporose trata-se de uma doença hereditária. Mito ou verdade? A gente falou um pouquinho no bloco anterior. Você que ligou a televisão agora, seja muito bem-vindo aqui ao programa Assunto do Dia. Hoje o tema osteoporose é o tema desta edição. E a gente quer saber se é mito ou verdade que a osteoporose trata-se de uma doença hereditária. Mito ou verdade? Vamos dizer, de certa forma, a gente sabe que a osteoporose, as causas são hormonais, que são a alimentação, falta de atividade física, mas também existe um fato hereditário, né? Então é muito comum você ver se a mãe tem um problema, a filha tem um problema, principalmente você quando fica mais velho, você às vezes pega 3 gerações, né? E você vê que há uma identidade hereditária, sem dúvida. Mas os cuidados profiláticos, como ele falou, isso já vai compensando essa genética que não foi tão benevolente. Na verdade, é um equilíbrio, né? Se você tem uma predisposição a desenvolver a doença e você faz um trabalho paralelo para evitar ou retardar a evolução do problema, você compensa, você equilibra. O que você não pode deixar é a doença correr solta. Se você tem uma predisposição familiar, um fator genético, ou você adquiriu por conta de usos e costumes alimentares, falta de atividade, sedentarismo, uma série de coisas, você fazendo um trabalho paralelo, você equilibra isso. Então você consegue meio que retardar. Se ela tiver realmente que aparecer, você tem como retardar o aparecimento, ou se ela já estiver instalada, você retardar a evolução dela, a evolução de piora, né? Entendeu? Para você controlar e equilibrar essa questão da evolução da doença. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Medidas de prevenção devem ser tomadas desde a infância. Isso aqui é uma verdade. A gente vem escutando, né, essa afirmação desde o começo do programa, que essas medidas de prevenção devem ser tomadas desde a infância. Assim, eu queria fazer uma colocação, até o doutor José Leal depois, se ele quiser complementar, eu gostaria, até porque vai ajudar. É um grande problema. Assim, pelo menos eu sou novo em relação ao doutor José Leal, em relação à minha carreira profissional. E assim, antigamente a gente estudava na faculdade que determinadas doenças têm uma faixa etária de aparecimento. Certo? Doença tal tem incidência em homens ou em mulheres vamos supor, de 45, de 30 a 45 anos, de 45 a 60 anos. Hoje em dia, isso tem mudado de forma muito grande, porque hoje você tem pessoas que têm incidência daquela doença, né, a partir dos 50 anos, por exemplo, a partir dos 60 anos, você vê pessoas com 20 e 30 anos com a mesma doença. Não vou dizer aqui que é a questão da osteoporose, mas assim, doenças osteomusculares de um contexto geral, você vê pessoas com 14, 15, 16, 20 anos, eu já peguei paciente em consultório com hérnia de disco, com um camarada com 20 anos.
Então, assim, isso era antigamente, pelo menos eu estou completando agora praticamente 10 anos de formado, a gente não via isso. Era a hernia de disco, era aquele mesmo padrão de paciente, tá certo? Agora, assim, o que é que está acontecendo? Esse slide aí, ele é muito importante porque a tendência das pessoas hoje é elas serem muito mais sedentárias. Por N fatores, principalmente por conta da tecnologia, doutor José Leão. As crianças hoje não fazem mais atividade esportiva como fazia antigamente. É só telefone, tablet e computador. Então, a gente hoje olha, eu mesmo consigo identificar de forma muito fácil isso. A gente olha um perfil de uma pessoa passando na rua, ou entrando numa clínica, ou em qualquer lugar, você vê que a pessoa realmente não tem uma qualidade muscular nenhuma, uma hipotonia, uma fraqueza muscular muito grande por conta de falta de atividade física. Então, assim, essa geração de hoje, se não tiver um cuidado lá na frente, vai ser futuros pacientes até cedo. Não é nem quando estiver na faixa de idade mais avançada, é cedo mesmo, por conta das atividades. Tablet, telefone, computador, sofá, deitado, não faz atividade nenhuma. E isso vai gerar um problema futuro, com certeza, provavelmente. Quer complementar, doutor? Fique à vontade. Isso é bem interessante, né? Porque o padrão de atividade da criança mudou realmente totalmente, né? Nós fomos criados no meio da rua, subindo em árvore, pulando muro, batendo bola no asfalto. Soltando pipa, rodando peão. Exato. E você não vê mais hoje isso no meio da rua. Até por conta, não só da tecnologia, como o Jonathan falou, mas pela insegurança também. Pela insegurança também. Se você vê até as pessoas andando na rua, né? Às vezes tropeça com o celular e fratura, e vai ter que ser operado. Agora eu diria isso aqui, que há algum tempo atrás, isso seria um exagero, né? Mas não. Na infância real. É muito real. O que é que tem que fazer aí? Alimentação adequada e atividade física nessa fase. Mas já é uma preocupação, não deixa de ser. O doutor José, até para complementar, orientar os pais, induzam, influenciem seus filhos a fazerem atividade física, atividade na escola, educação física, coloque ele numa natação, coloque ele para fazer um society, jogar futebol, para poder estimular. Tem que botar disciplina e regra para poder ele fazer também. Ou então você vai ter um doente dentro de casa. Você vai escolher, isso é opcional, né? Eu quero ter um doente dentro de casa se eu quiser. O pai é que decide isso. Até fazendo ele entender, porque esse pessoal da infância agora, eles entendem tudo com muita facilidade. Está tudo na tecnologia, está tudo Se você chegasse na minha faixa, na infância, fosse falar de osteoporose, de osteoblasto, de osteoclasto, um bote, um tira, a atividade física facilita porque o óculos se hipertrofia e tal. Ele não ia saber nada. Mas hoje consegue acompanhar, né, doutor? Mas hoje você pega uma criança de 5, 6 anos, entende tudo. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar, deixar sua dúvida, liga para a gente, 3424-1977, 994-18-1206. Você também pode mandar através do nosso WhatsApp. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E nesse bloco do programa vamos dar sequência aqui algumas curiosidades, né? Mitos e verdades a respeito da osteoporose, que é o tema desta edição do programa Assunto do Dia. Vamos conferir aqui no nosso telão a próxima informação. Começamos a falar no bloco anterior de mitos e verdades. E a informação que chega agora é a seguinte: a prática de atividade física é uma das maneiras mais eficazes de se prevenir a osteoporose. Isso aqui a gente viu que sim. Então vamos seguir, já que a gente sabe que isso aqui é uma verdade. Isso. Vamos seguir para uma próxima tela para ouvir se é mito ou se é verdade. Olha só, a osteoporose é dolorosa. Mito ou verdade? A gente já comentou aqui, não, né? A gente falou que a osteoporose é uma doença silenciosa e ela é um acometimento que ela vem de forma gradativa, né? E geralmente quando o paciente vem sentir a dor é porque já teve a consequência da osteoporose, que é a fratura. Ok, próxima tela, temos aqui outra informação. Quem não gosta de leite?
apresenta maior risco de ter osteoporose? Mito ou verdade? Não, porque não é só o leite, não. Hoje você tem, Outros inclusive, vegetais, né? Aquele de grão, aveia, né? Chia, amêndoa, aquelas coisas. Então, hoje você tem uma larga Opção. de você simplesmente não tomar leite e não ter absolutamente nada. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação para descobrir se é mito ou verdade, que a osteoporose ela aparece sempre na segunda metade da vida. Mito ou verdade? Segunda metade a gente entende mais de 50 anos, doutor? Mais ou menos na segunda metade da vida. E onde onde aparecem os casos de osteoporose seria após os 50 anos? Não. Hoje a gente observa o contrário, né? Paciente muito mais jovem assim, porque aí vai juntando as coisas, né? A herança, a inatividade, né? E a alimentação, enfim. E a gente tem visto bastante paciente abaixo de 50 anos. Próxima informação, outra tela, vamos descobrir se é mito ou verdade. É uma doença feminina, pois acomete mais as mulheres. Esse aí é um mito, né? Meio mito, meio verdade, que não é uma doença... A incidência é maior em mulheres, né? Por conta da questão da menopausa. Pode complementar. Desculpa. Realmente, a gente, quando vai falar de osteoporose, a gente tem vários aspectos, né? Que uma coisa dá mais força à outra. Agora, realmente, se você for julgar qual o maior número de pessoas que têm osteoporose, é por conta hormonal e feminino, né? A gente falou até agora do programa sobre fraturas, né? Falamos sobre densidade óssea. E a gente tem aqui algumas imagens para ilustrar esse nosso bate-papo, para quem está em casa entender mais sobre o tema, né? Doutor José Leal trouxe aqui algumas imagens para ilustrar o nosso bate-papo e a gente queria saber, doutor, que imagens são essas, né? Aqui é um exemplo de fratura, por exemplo, e de que ponto? Do quadril ou do fêmur? Isso é um quadril, né? Você veja que o fêmur é um osso que faz uma angulação. Então, o ponto de mais esforço é no meio da angulação, onde você está vendo a fratura aí, né? Aqui é a fratura, né? A fratura aqui no meio, isso. E esse é um tipo de fratura do colo do fêmur, e a outra transtrocantérica, né? Então, isso é próprio, todas essas duas fraturas são próprias de osteoporose. A gente pode até denominar que seja uma fratura patológica. Do mesmo jeito que uma pessoa tem um tumor ósseo, cai e quebra, é uma chamada fratura patológica. Então isso aí então esse tem seu tratamento aí, geralmente dependendo do lugar, pode fazer uma prótese, no caso mais da esquerda, uma indicação de prótese, e aqui pode fazer um pino, um parafuso para manter a cabeça do fêmur. Aqui um pino, deixa eu mostrar aqui na imagem para quem está em casa entender. Esse ponto aqui pode-se fazer um pino, né? Colocar um parafuso. Porque nós temos mais substâncias para cima, né? Já ali, aqui não, interessante você perguntou, porque aí nós temos a irrigação que vem de baixo e tem um ligamento lá na cabeça do fêmur. Nessa idade mais avançada, esse ligamento não fornece mais sangue para a cabeça. Então não adianta conservar isso, porque essa cabeça vai necrosar. Então a gente retira a cabeça e faz uma prótese total do quadril. Tanto fazendo uma prótese aqui no quadril, quanto colocando o pino aqui, né, nesse ponto. Nesses dois casos, o paciente ele é encaminhado a um fisioterapeuta? Isso que eu ia complementar agora. É fundamental o paciente, quando chega, o primeiro assunto é que ele vai precisar ser operado e tal, e o segundo é que amanhã tem que ter um fisioterapeuta. Por quê? A fisioterapia não é só para dar mobilidade à articulação, para melhorar a musculatura, mas um dos fatores mais importantes é a prevenção de trombose e embolia. Isso é muito importante, porque essas fraturas há um índice muito alto de trombose e embolia. Já recebeu alguns desses casos no consultório, João? Já. Fratura de fêmur, geralmente em paciente idoso, ela é cirúrgica, né? E precisa fazer o trabalho já bem precoce para poder evitar tanto a questão da tromboembolia
como a questão de mobilidade, fortalecimento, até para o paciente ganhar mais segurança, ele vai ficar inseguro, né? A questão emocional vai estar um pouco abalada, ele vai achar que sempre vai cair, então precisa dar essa estabilidade para poder ele começar a botar o pé no chão, a fazer descarga de peso no membro que ele fraturou, até para favorecer também a calcificação, que ele tem uma dificuldade por conta da osteoporose. Então é importante sempre você estar dando essa intervenção para poder ajudar o paciente a voltar e evitar as consequências do pós-cirúrgico, né? Que é a questão da trombose, a questão da circulação, que é importante a gente também dar importância a isso, para o paciente não ficar com mais sequelas. A gente tem uma informação muito importante também, divulgada pela Organização Mundial da Saúde. Essa informação diz o seguinte: o número de fraturas de quadril devido à osteoporose deve crescer 3 vezes até 2050, alcançando a marca de 6,3 milhões de fraturas. Olha só, muita gente daqui até 2050, se não cuidar, pode entrar nessa estatística, né, doutor? É um número muito significativo. Muito significativo. É aquilo que eu falei. É uma preocupação de ordem pública, né? E inclusive econômica também. E há outro aspecto muito relevante também, que é que uma pessoa antigamente com 60 anos era um velho, né? Hoje você faz exame disso, exame daquilo, um remédio para cá, um remédio para lá, sabe? Talvez você não relembre uma pessoa idosa dando uma volta numa praça, fazendo atividade física, indo para uma hidro, entendeu? Então, você não via isso antigamente. Era o velho e ali acabou-se. Mas hoje não, você vê pessoas de 90 anos. Esse ano, seguramente, eu já operei umas 25 pacientes com mais de 90 anos. 96 ontem, 96 anos, entendeu? Então, aí vai aumentando o número mesmo, né? Porque os pacientes faleciam muito cedo. Agora a expectativa de vida aumentou. Aumentou e vai ter cada vez mais. Ok, vamos conferir aqui outras imagens que a gente trouxe, né? O doutor trouxe para ilustrar o nosso bate-papo de hoje sobre osteoporose. Doutor, descreva para a gente agora essa imagem. Nós já falamos aqui sobre isso, mas é o seguinte: os lugares que tem mais frequência de fratura. Ali o colo do fêmur, que a gente já falou agora. Esse aqui, né, doutor? Fratura do colo ali é o rádio distal, ou seja, no punho. Isso é o punho ali, área, onde isso. Que também é uma fratura cirúrgica. E essa fratura é uma fratura de achatamento. Você nota que as vértebras que não tem esse vermelho, elas têm uma altura. Quando tem essa do meio aí, a de baixo, aí, e vermelho, ela faz uma cunha, tá vendo? É por isso que as pessoas, elas andam ereta, no fim da vida ela vai se curvando, fazendo uma cifose. Né? E isso aí pode ser uma coisa mais simples, mas pode pegar o disco da vértebra e fazer uma compressão aí na coluna. Então tem várias formas. Nessa imagem, né, nessa fratura específica e nesse caso específico, qual o tratamento mais indicado da fisioterapia? O RPG poderia entrar em ação para tentar... A princípio não, por conta da questão da fratura. Né? Teria que esperar um tempo para essa fratura consolidar, né, para a gente poder fazer, porque o RPG é uma técnica que a gente usa, mas ela trabalha muito o alongamento progressivo, né? E como a gente tem as inserções musculares nos ossos, né, nas proeminências ósseas, então a gente não pode fazer um trabalho logo recente, uma fratura dessa, porque a gente vai mexer no foco de fratura. E o objetivo da gente aí é deixar o foco paradinho para poder ele calcificar, né? E só para complementar o que o doutor José Leal falou, essa questão desse encurvamento, né, dessa cifose do paciente, porque além de você ter um processo natural de envelhecimento e você já ter um processo degenerativo natural do envelhecimento, a própria osteoporose você vai formando lesões por cisalhamento, né? Você tem um cisalhamento e a vértebra vai perdendo altura, perdendo. E essa questão de você fazer uma cifose é porque esse cisalhamento, doutor José Leal, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, o cisalhamento é mais na parte anterior da vértebra. Então o paciente ele tem uma altura menor na parte anterior da vértebra e a parte posterior ela fica mais um pouco elevada, ele faz uma cunha, na verdade. Então o paciente ele vai se fazendo, vai aumentando a curvatura do tronco para frente.
Então, a princípio repouso, fazer trabalho na água, uma coisa mais leve para ir a gente graduando, dependendo da evolução do paciente. Só complementando, o que ele está falando é justamente isso. Tem você vai se abaixar para pegar alguma coisa no chão. Aí ocorre o acunhamento da fratura aguda, que é o que esse quadro mostra. Mas o que ele está dizendo é justamente isso. Você pode ter um achatamento assim, progressivo de todas as vértebras, dia a dia, sem sentir dor aguda, nada, e vai assumindo aquela posição cifótica. Ok, temos aqui outra imagem para ilustrar o nosso bate-papo. Olha só, aqui entendendo um pouco dessa fratura, né, doutor? Da fratura da vértebra, né? Por compressão. Exatamente isso mesmo, um movimento. Esse quadro diz as duas coisas que eu estava falando. Essa fratura pode ser por um movimento mais abrupto e ela está sem resistência e ela amassou, quando você vê fratura vertebral por compressão. E isso pode ser aos poucos também. E aí está a medula em amarelo, essa medula em amarelo, que esse disco azul que você está aí na sua mão, na frente, ele pode sair e comprimir isso aí para frente. Então ele está comprimindo o canal medular, ou os nervinhos que saem daí. E isso aí traz transtornos dolorosos, bastante difícil de tratar. Ok, temos aqui várias participações através da nossa fanpage, através também do nosso WhatsApp. Vamos começar a repassar essas dúvidas para dar tempo de responder o maior número de perguntas. Olha só, tem aqui a participação da Josilene de Mello. Ela gostaria de saber, ela gostaria que os doutores falassem um pouco mais sobre a osteopenia no fêmur. O que a gente poderia reforçar dessa temática? Osteopenia do fêmur. Veja, o quadro da osteoporose ou osteopenia, porque vamos entender o seguinte, o paciente ou é normal, ou ele apresenta a osteopenia, que o próximo passo seria a osteoporose. Né? Então, essa doença é uma doença geral, ela não se pronuncia mais no osso do que no outro. Ela se pronuncia de uma maneira de todo o organismo se vai agindo. Obviamente a gente tem os órgãos mais de choque, como a gente viu aí, a coluna, o punho, o ombro e o quadril. Mas ela vai por inteiro. Então não há uma situação específica para cada osso. A gente sabe estatisticamente que esses são mais vulneráveis, até pela sua situação anatômica e o esforço que exerce. Ok, vamos seguir agora para responder as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Você que mandou sua mensagem, preste bastante atenção que a partir de agora nossos convidados vão responder a sua dúvida. Você acessou o nosso WhatsApp, deixou lá a sua pergunta. Vamos seguir aqui, temos várias participações, muita gente querendo informações a respeito da osteoporose. Também tem elogios, né? Muito bom o assunto sobre a osteoporose. O senhor não se identificou, mas parabeniza aqui os convidados, parabeniza também o Dr. Jonatas, deve ter sido atendido já pelo Dr. Jonatas, está dizendo que ele exerce um belíssimo trabalho em Carpina, né, doutor? Tem aqui verdade. A participação. Obrigado. Pena que não tem a identificação de quem foi que mandou a mensagem. Tem outra participação, liguei a TV agora, estou assistindo o programa Assunto do Dia e quer saber o seguinte, os sintomas de artrite e artrose que comumente é confundida com a osteoporose, a gente poderia dizer para essa telespectadora que não se identificou a diferença de artrite e artrose? Artrite, processo inflamatório articular, geralmente ela se dá de forma bilateral, tá certo? Uma doença pode ser uma doença reumática, né? É uma doença de degeneração articular, um problema inflamatório articular. A artrose foi o que eu falei anteriormente no segundo bloco, que a gente tem uma diferença. A osteoporose é um enfraquecimento ósseo. Então, o enfraquecimento ósseo não causa dor. A artrose e a artrite, por serem doenças, a artrose por ser uma doença degenerativa e a artrite por ser uma doença inflamatória e degenerativa, elas geram dor, geram um processo inflamatório e geram dor. Então, a artrite e a artrose é um processo degenerativo. A osteoporose é uma doença que é o enfraquecimento ósseo. A dor que vai aparecer na osteoporose, que não causa dor, na verdade, a dor vem por conta da consequência de um quadro de osteoporose que é uma fratura, né?
E até, doutor José Leão, poder complementar essa questão, artrite e artrose, porque essa diferença, porque é bem distinto. Assim, a osteoporose é um enfraquecimento, a artrose e a artrite são doenças inflamatórias e degenerativas. Né? Não é isso, doutor José Leão? Só complementando, como o João te falou, a artrite é um termo muito genérico. Por exemplo, se você tem uma criança que pegou uma inflamação bacteriana no quadril, você pode chamar de artrite séptica. Como também você pode ter uma doença reumática, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, psoríase. E como a maioria dessas doenças estão ligadas a uma doença autoimune, ele agride aquele tipo de célula ali, então ele vai inflamando aquilo, inflamando. E o curso dessas inflamações, dessas artrites, que é só, como o Jonathan falou, o processo inflamatório, vai levar a uma artrose, que seria a destruição da articulação. Então aí nesse ponto, a artrite dói pela inflamação, como ele falou, e a artrose vai doer mais ainda, porque a cartilagem vai acabar e os nervozinhos vão passar a fazer atrito um no outro, e a dor aí vai ser cada vez evolutiva e irreversível. Progressiva também. Temos aqui outra participação no nosso WhatsApp, a participação agora é do Ricardo Calado. Ele dá parabéns aqui ao grande cirurgião Dr. José Leal Júnior, pois precisei colocar 2 próteses no quadril em virtude de uma espondilite. Acho que é esse o nome. Isso foi em 2008 que o Ricardo fez a colocação de 2 próteses. Ele está dizendo que está muito bem, ele não sentiu muita dor, ele está sem dor e sem tomar tanto medicamento. Ricardo Calado reconhece aqui, repassando aqui o elogio ao trabalho do Dr. José Leal Júnior. Vamos seguir agora com mais participações. Lembra? São tantos pacientes, né, doutor? Mas lembrei. 2008. Foi ontem, praticamente ontem, doutor. É sempre importante esse reconhecimento, né, doutor? E tem uma característica específica, é que na minha área, você quando faz uma prótese, por exemplo, você bota trata uma fratura, o osso colou, acabou ali, né? Mas não, quando você bota um implante, uma prótese na articulação, que a gente faz mais a quadril, então esse implante tem que ter um acompanhamento, né? Você tem que, todo ano, como a gente começa 6 meses, todo ano tem que ver, radiografar se tem algum desgaste, se tem algum afrouxamento. Então a gente fica... Eu sempre tiro uma brincadeira, né? Tô de alta, o paciente pergunta, tô de alta? Aí eu digo não. Você com prótese é um paciente que nunca vai de alta. A não ser que você morra primeiro que eu morro primeiro que você. Temos aqui outra participação, Eliane Castro, ela que é de Olinda, Vila Popular. Ela diz o seguinte: sinto muita dor no braço direito e essa dor é do cotovelo para baixo. O que é que pode ser isso? Ela diz que usa muito celular. Será por motivos dos movimentos repetitivos usando o celular? Essa dor característica do cotovelo para baixo? Provavelmente sim, né? Provavelmente ela deve ter uma tendinite de cotovelo que a gente chama de epicondilite. Que é o mais frequente. Que é o mais frequente, né? E geralmente a gente chama de cotovelo de tenista. Geralmente você tem a dor na ponta do cotovelo, na parte lateral, por conta de movimento repetitivo e por conta do uso do telefone também pode ser uma das causas, né? E o exame físico para diagnosticar isso é fundamental. Ok, temos aqui uma última participação desse bloco. A pessoa não se identificou, mas disse que tem menopausa precoce, tem 37 anos e não tem muito tempo para fazer exercícios. Tem possibilidade de ter osteoporose? É a Diana de Campo Grande, 37 anos, com menopausa precoce, não tem tempo para exercício físico, quer saber se tem essa possibilidade de ter osteoporose. Ela vai ter que procurar tempo. Primeiro, né? Primeiro ela tem que ter tempo, né? E aí fazer a densitometria óssea, que é quem vai dar esse diagnóstico. A densitometria óssea, ela explora principalmente a coluna lombar e a parte proximal do fêmur. Então ela tem que fazer esse exame e acoplado a isso os exames que vai informar o cálcio, a vitamina D, enfim, entre outras coisas como tireoide, paratireoide, condição hormonal dela, para estabelecer o diagnóstico e ter tempo para cuidar do tratamento.
Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, mas antes a gente vai saber o que a Luciana Luna vai nos ensinar no próximo bloco aqui no quadro Receita do Dia. Olá, Luciana! Olá! No Receita do Dia de hoje nós vamos fazer um doce. É já, depois do intervalo. Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora é hora de aprender a preparar carolinas. Isso mesmo, essa é a receita de hoje do quadro Receita do Dia e quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Acompanhe! Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um doce. Lá na França ele é chamado de patachu, mas aqui no Brasil é conhecido como carolinas. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje você vai precisar de 250 ml de água, 150 gramas de manteiga, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo, doce de leite e chocolate meio amargo. Nós vamos começar a receita de hoje preparando a massa. Então, o primeiro passo é numa panela colocar a água, a manteiga, sal e o açúcar. Agora nós vamos ligar em fogo médio e mexer até que a manteiga se dissolva completamente na água. Como vocês podem ver, a manteiga já derreteu. Então, o próximo passo é acrescentar a farinha de trigo. A massa já está pronta, bem lisinha, como vocês podem ver. Agora eu vou desligar e nós vamos colocá-la em um outro recipiente. Chegou a vez de adicionar os ovos um a um. A massa já está pronta, bem homogênea e lisinha. Agora nós vamos colocá-la no saco de confeiteiro. Para fazer as carolinas, eu estou usando um bico redondo. E aqui ao lado eu tenho uma forma com papel manteiga. Nós vamos começar a fazer as bolinhas. Feito isso, nós vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Nossas carolinas já estão prontas, agora nós vamos retirá-las do forno. Vamos começar o processo de decoração. Eu vou colocar o doce de leite dentro de uma manga de confeitar, também com bico redondo. Nós vamos começar recheando as carolinas. Esta foi a nossa dica de hoje, fácil e prática de fazer, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até a próxima!
Mais uma vez, Luciana Luna, muito obrigado por mais uma dica aqui no nosso quadro Receita do Dia. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, essa receita vai estar disponível lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia. Acessa lá, acompanha a receita completinha na nossa fanpage e você vai fazer para os seus convidados aí na sua casa e um bom apetite. E por falar em coisa boa, a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer aqui a partir de agora. Olha só, 5 vagas para arquivista de documentos. Para preencher uma dessas vagas é preciso ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.100. São 5 vagas para arquivista de documentos. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para auxiliar técnico de engenharia na construção civil. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$ 2.000. São 2 vagas para auxiliar técnico de engenharia. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. 40 vagas para serralheiro industrial. Ensino fundamental completo é a exigência, fundamental completo, 6 meses de experiência e o salário R$ 1.200. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir aqui com o nosso programa. Hoje o tema osteoporose. E agora vamos responder as perguntas. Chegaram várias dúvidas através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp. Vamos seguir aqui respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Você que está em casa tem dúvidas? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta que a gente vai repassar aqui para os nossos convidados. Tem aqui a dúvida da Sônia. Ela queria saber por quê. Ela diz o seguinte: queria saber por que minha mãe ela fica sempre inchada. Eu trabalho, sou diarista e também sinto muita dor quando eu bato assim alguns móveis sem querer. Exemplo, passo pela mesa e bato com a mão. Sente muita dor, muita dor. Pode ser um sinal de osteoporose? Não. Não necessariamente, né? Ela diz que a mão dela fica sempre inchada, não é a mãe, como a gente leu anteriormente, porque tem um corretor ortográfico que passa alguns detalhes despercebidos, mas ela quer saber a mão. O correto é a mão, fica sempre inchada. Na presença do edema, é sempre bom a gente fazer uma averiguação renal, porque é uma das principais causas de edema em extremidade. Quando é no pé, também se preocupa um pouco em relação a problemas cardíacos. Mas membro superior, geralmente a investigação principal seria com a parte renal. E existem algumas doenças degenerativas, reumatológicas, que também provocam esse edema. Ok, temos aqui a participação agora do Evandro Bezerra, Salgadinho, Olinda. Ele quer saber se tem algum alimento específico para combater a osteoporose e tem idade para contrair a osteoporose. São 2 perguntas que, uma dessas a gente respondeu no decorrer do programa, né? Dessa questão da alimentação, mas a gente reforça para o Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Alimentação específica e se tem idade também para contrair a osteoporose. Não, até o doutor José Leal colocou aqui durante o programa que a questão da idade, ela hoje não é uma coisa indicativa. Eu vou ter uma idade, uma faixa etária regular para contrair a osteoporose. Isso vai depender da alimentação, da prática de atividade física e de herança genética, uma questão hereditária. Né? Em relação à outra pergunta que ele fez, Waldson,
que ele fez aí, qual foi a A questão questão dele? da alimentação, se tem algum alimento específico para... A alimentação é a prevenir. questão de alimentos que contêm cálcio. O doutor José Léo também colocou aqui a questão do queijo, leite, produtos que tenham as verduras, né? Cor escura. Né? E da cor escura, né? Hoje o ovo também, falam muito no ovo. Então, assim, a alimentação tem diversas ramificações que pode ser utilizada para, não para evitar, mas assim, é um trabalho preventivo, uma manutenção de cálcio, né? Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: minha mãe, na verdade, a maioria, né, da minha família, nós sofremos com dores nos ossos. Minha mãe é alérgica a qualquer medicamento. O que é que eu posso fazer para melhorar essas dores que são intensas? Será que são dores nos ossos mesmo? A primeira etapa de qualquer sintoma, né, é você seguir o caminho para determinar o diagnóstico, entendeu? É uma das coisas que eu falo muito para os mais jovens. Quer dizer, você não pode entrar uma pessoa no seu consultório e você mandar fazer fisioterapia, você mandar dar um remédio e, de repente, você fala com o paciente, foi que o médico disse que ele tinha, não sei. Entendeu? Quer dizer, o paciente tem que ter um diagnóstico. A partir desse diagnóstico é que se vai dar todo o rumo à situação. Ok, temos aqui a participação agora do Severino Nunes, ele que é de Brasília Teimosa. Ele quer saber o seguinte: quem teve algum traumatismo no corpo, pode ter a osteoporose mais cedo, pode ter esse problema mais cedo? Ou não tem uma relação? A coisa não está relacionada à outra, né? A questão de ter tido um trauma, ele pode ter uma fratura, uma lesão ligamentar, uma contusão, ele pode ter qualquer outro tipo de problema. Agora, a osteoporose é como a gente já vem falando. Pode ter uma questão genética, pode ter uma questão alimentar associada, pode ter a questão da falta de exercício, a falta de você utilizar as articulações, os ossos, o corpo, no contexto geral, que isso pode predispor a descalcificação óssea e você desenvolver osteoporose. O fato de você ter levado a pancada, você pode ter uma lesão, né? Uma lesão de trauma, de contusão, de fratura, de problema ligamentar e qualquer outro tipo de situação. Mas em desenvolver osteoporose, não. Só reforçando o que o Jonathan disse, existe a osteoporose por desuso, é isso que ele falou. Existe a osteoporose por desuso, seja um gesso, seja não andar, só o fato de não andar. Então essa osteoporose, ela existe. O paciente acamado. O paciente acamado, então existe. Mas tudo isso é mais fácil de tratar do que uma osteoporose avançada. Tem aqui uma pergunta sem identificação. A pessoa quer saber se o Pilates é um exercício bom para quem tem osteoporose? É bom, porque é uma atividade que é de baixo impacto, né? É lógico que o paciente precisa passar por uma primeira fase de avaliação, diagnóstico e acompanhamento médico para poder sair do risco de ter uma intervenção, precisar de uma intervenção melhor. Mas aí, quando ele estiver sendo controlado, a gente já discutiu aqui durante o programa que a parte da atividade física bem orientada e regular, ela favorece a questão da osteoporose. Você vai fortalecer, você vai causar hipertrofia muscular, o músculo vai dar uma condição melhor, uma sustentação, uma estabilidade óssea, as articulações. Então, assim, a prática de Pilates, eu acho que é até bem indicada, porque você, além de fazer uma atividade, você vai estar sendo acompanhado por um fisioterapeuta, que é habilitado para tratar doenças também. Então, o Pilates ele vai ser bem inserido nesse contexto de fazer um acompanhamento junto com outra parte, uma hidro, um acompanhamento médico, medicamentoso, um acompanhamento clínico. E eu acho que isso também é uma forma de você ter um acompanhamento mais globalizado do paciente. Ok, temos outra pergunta, participação agora através da linha interativa. Cláudia de Assis, ela que é da Caxangá, ela diz o seguinte: caminho 3 vezes por semana, por volta de 40 minutos. Quando acordo, sinto dores no joelho, mas quando caminho, sinto uma melhora. Essa caminhada, ela combate as dores e o que mais eu posso fazer? Acho que a dela é de origem inflamatória, né? Aí teria que explorar, por exemplo, se ela é portadora de uma artrose, mesmo que pequena, né? Sobrepeso, né? Uma série de coisas para chegar. Agora, geralmente, esses processos, tanto de artrose como de artrite, quando você começa a fazer uma atividade física e vai à frente,
a dor realmente diminui, né? Até eles dizem quando esquenta. São duas situações, Walter, bem rapidinho. Existe a dor de origem mecânica e a dor de origem inflamatória. O doutor José Leal, se puder ajudar, no final ele complementa. Mas a dor de origem inflamatória, ela tem uma tendência de melhorar com o movimento. A dor de origem mecânica, quanto mais você faz movimento, mais ela dói. Então, por exemplo, uma artrose, o paciente que vai caminhar, provavelmente essa paciente que falou aí dos joelhos, Pode ter uma artrose. ela pode ter um problema inflamatório, né? Ela caminha e a dor melhora, não foi assim que ela colocou? Isso, a dor melhora, a dor do então joelho ela melhora. tem provavelmente uma doença inflamatória que com o movimento se melhora. Né? Na verdade, ela precisa investigar, fazer um raio-x de joelho, fazer uma avaliação clínica, fazer alguns testes de joelho para ver se ele tem alguma lesão de partes moles ou de parte de estrutura densa, osso, cartilagem. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta. Você que está em casa sabe quais os sintomas da osteoporose? Olha só, 65% das pessoas que ligaram, participaram, disseram que sim, 35% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E agora estamos na reta final do programa. É o momento de agradecer a participação aqui dos nossos convidados, Dr. José Leal Júnior, ele que é ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira também de Quadril, membro da Sociedade Brasileira de Terapia por Ondas de Choque. E o currículo é bem amplo aqui do doutor, bem experiente do Dr. José Leal Júnior. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Queria agradecer também todo o ensinamento compartilhado com os nossos telespectadores. Doutor, volte mais vezes aqui ao assunto do dia. Um último recado, considerações finais, o senhor pode ficar à vontade. Eu queria agradecer aqui muito ao convite, né? E deixar aqui um elogio que você vê pelas perguntas, você vê pelas dúvidas, até às vezes as pessoas têm dificuldade de acesso médico, fisioterapêutico, enfim. Então essa é uma forma muito enriquecedora para a população em geral, tá? De parabéns. Muito obrigado, doutor. Volte mais vezes. Também queria agradecer ao Jonatas Araújo, ele que é fisioterapeuta, especialista em RPG, terapia manual também e especialista pelo Instituto de Reeducação Postural Global, Felipe Suchá. Isso. Jonatas, mais uma vez, muito obrigado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Tá, Walter, eu agradeço a participação no programa. É muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, aprender, agradecer ao doutor José Leal, também pela parceria, pelos conhecimentos que a gente vem aprendendo. A gente, em toda entrevista, além da gente passar, a gente também aprende, na verdade. E agradecer toda a produção do programa, agradecer a todas as pessoas que assistiram, aos nossos pacientes. E a gente é bom sempre estar debatendo conhecimento, que é importante para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!